Oi, eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo do Psico Online, e chegamos ao 4º episódio do meu, do seu, do nosso Psico Online Podcast. Se você curtir, compartilhe o link, dá essa força pra gente, porque ela é muito importante pra gente conseguir levar a psicologia para mais e mais pessoas. Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast e agora no Apple Podcast, além de outras várias plataformas. O link está aí no perfil, mas você pode acessar pela web no endereço anchor.fm/psico.online. Você acessa anchor.fm/psico.online e escolhe onde quer ouvir a gente. Hoje eu estou aqui com o Psico Online Alex Daniel Rodrigues de Souza. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e graduando em ciências políticas. Ele também trabalha com o aconselhamento e a orientação psicológica, educação emocional, prevenção e manejo de estresse, saúde do trabalhador e psicologia educacional, atendendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, em Teresina, Piauí ou online. Se você quiser falar com ele no Instagram, é só acessar Alex Daniel Psi. Tudo junto, e o telefone dele é o 86-8182-4956. Ou você pode acessar a nossa página lá em psico.online, sem.com.br, só digitando psico.online e pedir para falar com ele. Ou ainda enviar um WhatsApp aqui para o Psico Online no número 11 99 405 2821. Alex, bem-vindo ao podcast do Psico Online. Tudo bem com você? Cara, eu tô tranquilo, né? Por aí, como é que tá? Aqui tá frio hoje, viu? Vou falar que quase não quis sair da coberta para poder falar com você, não, ó. Cara. Aqui tem ventado bastante, viu, Raul? Se for assim, para desencargo de consciência, também tá frio. Não como São Paulo, mas tá um pouco frio pra região. Fala quantos graus tá aí no Piauí hoje? Cara, acredito que em torno de uns 27 graus, mais ou menos. Assim, onde eu tô, que é em Parnaíba, que tem muito vento, né? Bem mais frio do que a capital, Teresina. Olha, eu vou falar que aqui, se chutando, deve estar uns 10, tá? Eita. Tá bem friozinho mesmo. Mas, Alex, hoje a gente veio aqui para falar não do tempo, a gente veio aqui para falar de outra coisa. A gente veio para falar de terapia cognitiva comportamental. O que esse trem e qual a diferença dela para as outras psicologias? Gente, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Bem, é um modelo de terapia, né, como existem vários outros, mas que é baseado na ideia de cognição, né? Cognição é toda a nossa capacidade de atribuir significado à nossa experiência, a tudo que acontece com a gente, né? É aquela capacidade que a gente tem de entender relações, né? E a partir dessas relações a gente formular o pensamento ou o juízo, né? Então, a partir dessa concepção é que surge a teoria cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, né? Mas, Alex, a terapia não é tudo igual? Então, não é tudo igual, né? Apesar dos benefícios que as terapias trazem para as pessoas, cada terapia tem uma forma, né, de entender problemas e dificuldades que as pessoas vivem, né? E instrumentos, ideias, técnicas que são mais apropriadas, né, para cada situação. Por exemplo, a gente tem a psicoterapia psicodinâmica, a famosa psicanálise, que utiliza como base a ideia de um inconsciente, né, onde há vida psíquica, mas a gente não tem acesso. Já a terapia... Desculpa te cortar assim, mas só para ver se eu entendi. A psicanálise, ele entende o ser humano de um jeito, ele fala lá de inconsciente, fala lá desse contexto diferente, né? E a terapia cognitivo-comportamental? Eu não tenho inconsciente nela? Sim. Existe um aspecto de inconsciência. O próprio fundador da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ele era psicanalista, né? Durante muito tempo a gente teve essas duas correntes, né, que é a psicanálise e o behaviorismo, ou terapia comportamental, que foram as terapias mais utilizadas para diversos tratamentos, certo? Uhum.
Então, o que acontece? Durante a década de 50 nos Estados Unidos, Beck, né, Aaron Beck, psicanalista e professor, ele de repente começou a observar que alguns pacientes dele não estavam de acordo com aquilo que a teoria psicanalítica falava para a época, especialmente pacientes depressivos. Olha que interessante, naquela época, né, já se falava de depressão, e existia uma fórmula de tratar a depressão. Tinha um modelo psicanalítico de depressão que era o protocolo mais utilizado entre os terapeutas psicólogos da época dos anos 50. Então Beck observou aquilo, pensou, olha, tá acontecendo uma coisa diferente, porque segundo a teoria, a pessoa com depressão, ela deveria ter uma raiva para si, né, retroalimentada, direcionada para si mesmo, uma raiva constante e uma tendência a se culpar. Só que, com o que eu estou fazendo aqui, com os procedimentos, com as sessões que eu estou fazendo com os meus pacientes, o pessoal está respondendo de forma diferente, está tendo melhoria. Então ele começou a questionar esse modelo psicanalítico, né, a se questionar, e foi atrás de outras explicações, né? E aí nessa busca por outras explicações, ele encontrou a terapia cognitiva de George Kelly, né? Ele que estava falando sobre cognição, que era o quê? Que era aquela parte da nossa consciência, da nossa vivência consciente, que estava acessível para a gente. Ele não negava o inconsciente, mas ele dizia, olha, vamos focar aqui no consciente, que é o que a gente pode trabalhar, que é o que a gente realmente consegue ter uma ideia mais certa, mais concisa, a gente pode pensar em teorias. O inconsciente tá difícil de acessar, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem? Então Beck começou a montar um modelo que chamou depois de modelo cognitivo para a depressão, e ao longo do tempo esse modelo foi se desenvolvendo, foi aplicado, utilizado em outros transtornos de humor da época, em situações de conflito conjugal. E aí surgiu o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é o quê? Um sistema de teorias e técnicas que a gente pode utilizar e aplicar em diversas situações que as pessoas passam que são problemáticas. Desde dificuldades cognitivas, a pequenos problemas situacionais do dia a dia, até os transtornos de personalidade, né, que são considerados os transtornos mais difíceis de tratar. Tipo, acho que TCC é até uma terapia meio famosa, né, atualmente. E aí o pessoal sempre tá recomendando aí, ó, procura TCC, né, e aí eu acho que ela só não é mais famosa porque se alguém dá uma googada lá como TCC, vai trazer, tipo, trabalho de conclusão de curso. Isso. Não terapia cognitivo-comportamental, senão ela tava melhor em melhores caminhos, né? Mas assim, tipo, pra que ela é boa? Moço, então... certo. Olha, tem uma coisa das terapias, né? Raul vai concordar comigo em certo aspecto, que algumas terapias, elas tendem a ser bem extensivas, demoradas e tudo. Isso vai depender da dificuldade que a pessoa tenha, né? Do problema que ela apresente, que ela está buscando uma solução. Olha que interessante, né? Geralmente quem faz terapia porque quer melhorar em algo, quer se sentir melhor em relação a alguma questão sua, alguma questão estética, ou quer se sentir mais participante, né, e autônomo na própria vida. A terapia cognitiva, ela vem com essa ideia de, olha, se você tem uma ideia de onde você quer chegar, que tal a gente tentar trabalhar o que é mais presente, que a gente pode trabalhar hoje, né, para você chegar mais nesse local onde você quer chegar. Então ela trabalha com objetivos, uma terapia objetiva. Que legal. E dentro dessa concepção de objetividade, né, ela desenvolveu protocolos para diversos tipos de transtorno, como transtorno de ansiedade. Hoje a gente está no momento em que o nível de ansiedade das pessoas aumentou drasticamente. Né? Está em casa, não sabe como é que vai ser o amanhã, tem esse cenário de incerteza. Então muita gente está ansiosa, desde a pessoa mais simples, assim, até o profissional mais letrado, a gente pode colocar dessa forma. Então todo mundo está com medo. O conselho mesmo, né? Colocou que o conselho mesmo
né? Já soltou aí que o número de procura de psicólogo, o número de buscas aí aumentou bastante. Aliás, a gente está até trazendo esses temas também para tentar mostrar para as pessoas que elas têm outros caminhos. E aí, tirando Sim. dúvidas, respondendo, e trazer esse processo mais para o dia a dia, entender, começar a ver que há soluções, né? Na verdade, a gente começa a ficar aí meio fechado em casa, fechado conosco, e a gente acaba perdendo algumas esperanças, vendo alguma coisa e fala, meu Deus, quem poderá nos ajudar, né? E no final, quem pode nos ajudar é a gente dando o primeiro passo, né? Isso. Né? Como a gente está nesse cenário de instabilidade e o aumento de ansiedade, muitas pessoas estão adoecendo. Olha, a TCC tem um protocolo para pessoas que passam por situação de tensão extrema, para pessoas que sofrem de ansiedade. Né? E olha, interessante que ela tem um modelo exclusivo para pessoas com ansiedade. Então, um modelo cognitivo de ansiedade. Existe um modelo cognitivo de depressão, né? Um modelo cognitivo para pessoas com dificuldades de conter a própria raiva, né? O controle do corpo. Tem um modelo especializado para pessoas com problemas com drogas, né? Abuso de álcool, e por aí vai. É tudo baseado nessa concepção de que, olha, se a gente tem um consciente bem aqui, que diz, que está ali interpretando o mundo, que está dando sentido para o mundo, para a nossa experiência, vamos trabalhar com o que esse consciente diz. E vamos ver o que tem na ciência que ajuda a gente a criar a nossa estratégia. Ou seja, se a gente for parar para pensar bem, fazer assim um apanhado geral, a terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia para as nossas teorias pessoais. Como elas podem se tornar mais adaptáveis para o momento que a gente está vivendo. Você fala uma coisa muito legal aí, que é, olha, a gente abrir a mente, tentar ver outras possibilidades. A TCC trabalha com essa perspectiva. Se hoje, por exemplo, você está em casa, você está ansioso ou ansiosa, está vendo direto notícias na televisão, nas redes sociais, notícias sobre como o aumento de mortes de casos tem crescido no Brasil. Todo o cenário que a gente está vivendo, você pode se sentir profundamente vulnerável. Né? Interpretar essa situação como extremamente ameaçadora e olhar para o seu futuro como incerto. Pronto, você tem condições já para estar num estado ansioso. E aí, se isso persiste, se isso é persistente, apesar de você tentar resolver isso de alguma forma, essa sensação de vulnerabilidade, esse contexto ameaçador e esse futuro incerto persistem, você pode pensar na possibilidade de procurar ajuda, certo? Porque aí já está disfuncional, está desregulado certas habilidades suas. Você poderia modificar, mas pela repetição você acaba se tornando mais suscetível a isso. Não entendo tanto de TCC, né? A minha linha aí é outra, então eu trabalho mais na linha dialética, né? Mais trabalhar no processo de sócio-histórica, né? Trabalho bastante aí com análise comportamental, principalmente tem uma parte de pesquisa de psicologia aplicada, né? Então, assim, a gente acaba vendo algumas diferenças. Pergunta assim, porra, mas e a linha? Eu falo, cara, para você que está procurando um psicólogo, não necessariamente precisa existir uma importância. O psicólogo que vai te atender, ele vai saber aí, tipo, direcionar, atender você, né, de maneira adequada, e ele vai ver alguns casos. Então, eu estou trazendo essa informação. Porque, assim, aí eu trago a próxima pergunta. Como que o TCC entende esses problemas emocionais, né? Como que ela pode ajudar nessas situações? Por que eu indicaria, por exemplo, se eu vejo que o problema lá, estou conversando com o paciente, eu vejo que ele está com um problema mais histórico, tem aí um contexto familiar, tem aí um contexto que ele precisa se abrir mais, conversar, ouvir um pouco mais do passado, entender as suas relações, entender aí como que as suas relações são tomadas. Eu normalmente mando para alguém que é psicanalista, né, que vai conversar, que vai trabalhar essa flutuação. Se, por exemplo, a pessoa está tratando de medos, fobias diretas, né, lá para o analista comportamental, até tem protocolos para isso também, né,
quem que é o indicado, né? Como que a TCC entende esses problemas emocionais e como que ela pode ajudar nessa situação? Olha, se a gente pegar bem, a TCC ela pega da psicanálise essa coisa do subjetivo, essa ideia da construção pessoal que o sujeito faz da vida, e do TCC a sistematização de técnicas ou toda a criação de protocolos, ou a organização, né, por assim dizer, da TCC. A análise ela é mais dialética, então ela tem mais uma fluidez. A TC, que é a terapia comportamental, ela tende a ser mais sistematizada. O que é que a TCC faz? Ela pega parte ali do entendimento da cognição, parte do entendimento do comportamento, especialmente a questão da organização, né, como esse comportamento se constitui, como ele mantém a dificuldade ou o medo que a pessoa está sentindo. E a partir daí a TCC vai gerar o quê? Vai gerar o protocolo de tratamento, ou como a pessoa vai conseguir desenvolver. Só que, diferente das duas, ou de certa forma um pouco semelhante com a terapia comportamental, ela vai focar em objetivos específicos, em metas específicas, né? Tem esse ponto da objetividade. Como? Não, eu falei boa. Era isso que eu estava realmente imaginando. Uma coisa que eu vejo que algumas pessoas que procuram a gente, né, falam assim, nossa, quanto tempo eu vou ficar na terapia? Na imagem que nunca mais vai sair da sessão. E aí, quando a gente trabalha isso com protocolos, traz assim, a gente consegue ter um pouco de visibilidade. Então, a gente passa aí por um período de entrevista, período de aprofundamento. E aí, com esses protocolos, a gente tem aí uma ideia, mais ou menos, de como que a gente consegue trabalhar esses focos, né? Isso. E a TCC tem uma coisa muito legal, que a TCC... ela já tem vários protocolos. Por exemplo, ela tem um protocolo, um dos mais comuns é o protocolo para pessoas que estão com depressão leve, que gera em torno de 16 sessões, tá? Mas calma lá, viu, gente? 16 sessões, assim, é uma estimativa. Isso vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o grau de adaptação. Oi? Né? Vai depender de alguns fatores, que seja a depressão. Isso. Depende, por exemplo, do grau de engajamento do profissional, do grau de habilidade também do profissional no manejo das técnicas, né, no manejo da condição. Às vezes a pessoa tem até ali sintomas ou quadro de depressão leve, não chega a ser complicado, tão complexo, mas a pessoa tem uma dificuldade de engajamento. Ela tem Oi. Porque assim, a gente vê muita gente, né, que já chega e fala, já se dá o rótulo, né? Eu tenho depressão. Isso. E aí, na hora que você começa a conversar com a pessoa, você vê que não é depressão. Não é depressão. Né? Pode ser apenas uma tristeza como sintoma secundário, né? Exato. Ali disfarçando uma maquiagem. Uma tristeza maquiando o que talvez possa ser um problema de ansiedade ou até mesmo estresse crônico. E por aí vai. Então, sim, tem esse aspecto, tem um período de avaliação. Mas, assim, quando eu falo que depende de cada contexto, porque tem pessoas que vão poder responder mais facilmente, podem se adaptar melhor ao processo psicoterapêutico específico, e tem pessoas que não. Por isso que também é importante dizer, olha, a TCC ela é baseada em evidências, mas olha, as outras abordagens também têm um potencial incrível. Importante assim, pensa aí em participar desse processo. Mas lembra que ela vai poder te auxiliar num processo específico, objetivo, se você entende que se enquadra melhor dessa forma. Eu independente Alex, desculpa de novo, né? Eu fiz um post esses dias lá no blog Psico Online, né, narrando uma historinha que é a temporalidade, né? Então, assim, tipo, eu brinquei, né? Imagina um paciente aí de 30 anos para chegar naquele momento que ele tá. Aí ele vem para conversar com os psicólogos, ele passa lá, ele vai falar com a família dele, depois que ele fala com a família, ele fala com o melhor amigo, depois que ele falar com o melhor amigo, ele vai lá no bar, aí depois que ele vai no bar, ele volta, retorna, fala com a namorada ou com o namorado, aí depois disso ele vai, fala com o líder religioso dele, aí depois disso ele vai lá, conversa com o chefe,
Aí depois de quase um ano ele fala, não, tá certo, preciso ir pro psicólogo. Aí faz uma sessão de 50 minutos que ele tá cabreiro com o psicólogo, não fala nada, não entrega o jogo e fala assim, aquele psicólogo não resolveu nada. Olha, moço, nossa, para quem veja todo o percurso que a pessoa tem, né? Ela vai esgotando todas as possibilidades de resolução lá da dificuldade dela, passa pela família, amigos, vai até o líder religioso, né? Por tudo que pode. Aí, como última opção, numa conversa de 50 minutos, a pessoa quer que o psicólogo dê a solução da vida, né? Olha, é a título de informação. Não, gente, a gente que é psicólogo, tá? A gente não resolve a vida de ninguém. Eu gosto da seguinte perspectiva, Raul, não sei se você vai concordar. A gente está ali como facilitador de processo, de mudança. A gente ajuda as pessoas a descobrirem a mudança que elas querem para a vida delas. Sim. Né? Uma pessoa que esteja passando, por exemplo, por um período de depressão, ela quer se sentir diferente. A dificuldade é que ela não pode, naquele momento, se sentir diferente. Por vários fatores. Mas ela quer mudar. O que é que o psicólogo, né, vai fazer? Vai estar lá caminhando, colaborando junto, auxiliando, facilitando, acolhendo, especialmente naqueles primeiros momentos que a pessoa vai duvidar mais, que vai ter menos esperança de mudança, aqueles momentos mais difíceis. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível da psicologia? É que depois de um tempo, as pessoas começam a perceber a partir do caminho que elas trilharam, elas começam a perceber como elas mudaram, como elas conseguiram alcançar um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, essa coisa da transformação eu acho incrível. Para mim, não importa o momento. É sempre incrível ouvir que a pessoa já não se sente mais triste por conta de um término de relacionamento, que ela já não está com medo do que pode acontecer amanhã, que ela já está mais segura para apresentar o seminário dela, que ela está mais segura para poder tentar uma nova vaga de emprego, sabe? Isso sim, é gostoso ver a evolução das pessoas, né? É maravilhoso, assim, é uma coisa bacana. Então, assim, a gente da psicologia, a gente não dá resposta. Então, 50 minutinhos que a gente fala com as pessoas, a gente está ali iniciando, ainda entendendo também. Eu gosto muito da perspectiva da minha orientadora de estágio, que era a professora Neuza Pérez, que ela dizia assim, olha, são dois especialistas. O terapeuta com a especialidade cognitiva, com todo o entendimento da teoria, com as técnicas ali à disposição, e o cliente, o paciente, com a especialidade da sua vida. Que mais do que você vai entender a sua vida. Qual é o nome da sua professora? Neuza Cristina Pérez. Né? Porque no último episódio eu mandei oi pro nosso professor, e aí tipo, então falar oi pra professora Neuza, né? Oi, professora Neuza. Obrigado por todo o ensino, todo o carinho, Meu Deus, eu babo aquela mulher, ela é maravilhosa. Sim, de uma inteligência incrível e de uma sensibilidade olha, não tem nem o que dizer, assim, maravilhosa. Só por essa frase aí dos dois especialistas, soar um pouco junguiano aí, né? Diante de outro ser humano, seja só outro ser humano. E aí você, tipo, levar isso para outro patamar que ok, tem dois especialistas ali, né? Não descaracterizando o nosso trabalho, o trabalho do psicólogo, ajudar, o trabalho do psicólogo aí, mediar, fazer participar desse processo, e também aí um especialista na própria vida, que é quem está na nossa frente. Muito legal isso. Sim. E ajuda a gente a compreender o que é a terapia, o que é o processo terapêutico. Né? Tem uma outra metáfora também que eu acho muito bonita, que ajuda a visualizar, que duas pessoas se encontram e percorrem um caminho. O caminho seria esse processo terapêutico, o caminho que geralmente leva quem está passando a se redescobrir. E ali naquele momento, geralmente a gente funciona, né? Ou trabalha como um espelho.
sei se poderia se colocar dessa forma, como um espelho do outro, para ajudar ele a se perceber de outra forma. Tem uma coisa que as pessoas gostam de dizer, que qualquer pessoa, qualquer bom amigo poderia ser um psicólogo, ou um psicólogo é um bom amigo. Não é bem assim. Não é bem assim. De jeito nenhum, né? Isso. Não é bem dessa forma. É importantíssimo que a gente tenha pessoas de confiança para nos escutar. Família, amigos, né? Mas até mesmo um líder religioso escutar a gente os nossos problemas. Mas tem coisas suas que você não conta para a pessoa que você mais confia. Que você às vezes nem que se dá permissão de contar para si mesmo. Descobrir de si mesmo o olhar. Oi? E tem o contexto, né, de que você está trabalhando com um profissional ali que foi treinado para saber, para escutar atentamente, escutar ativamente você. E nessa escuta, além de tudo, né, tá ali. E eu costumo brincar com o pessoal, falar assim, tipo, gente, não confunda, tá? O psicólogo, ele não é seu amigo. Ele ele vai lá, você pode confiar, mas o psicólogo é um profissional que tá ali na sua frente para ajudar você nesse processo, nessa caminhada. Então, assim, tipo, é uma diferença. Tem hora ali que você vai querer olhar para o psicólogo e vai falar assim, tipo, meu, e essa sessão? Tá? Assim, meu, odiei essa sessão. Você só mexeu onde dói, né? Então, assim, só para fechar esse processo, que o psicólogo realmente não é só seu amigo. Ele vai lá, às vezes, meter o dedo na ferida para poder chegar e mostrar que tem algumas coisas. Então, nem sempre você vai olhar e falar assim, caramba, esse psicólogo tá fazendo isso. Né? Eu acho que é diferente. E me permite um último comentário, Raul. Permito quantos quiser, não precisa ser o último, não. A gente ainda vou fazer mais uma pergunta para você, só para alertar que a gente tá acabando. Certo. E outra, o seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, esposa, ele tem uma visão muito específica de você, né? E quanto menos você sair dessa visão, melhor para ela. No sentido de que vai ser desconfortável. A sua própria mudança vai gerar uma mudança na pessoa. Não estou dizendo com isso que a pessoa não torça por você, só que ela está acostumada a ver você de uma forma. E no processo terapêutico, você vai precisar mudar. No sentido de, essa mudança vai alterar o sofrimento que talvez você esteja passando. Isso é uma mudança positiva, né? Algo positivo para você, de alguma forma. O seu amigo, ou a sua amiga, ou a sua esposa, ele vai ter essa visão mais assim, e vai ter dificuldade, até porque vai estar envolvido com você. O psicólogo é diferente, ele está ali numa postura de, olha, você está aqui, eu vou lhe ajudar, o que eu tiver aqui de conhecimento de técnica, se eu não conseguir lembrar agora, eu vou atrás de um supervisor para me ajudar, ou colegas profissionais para me ajudar, se eu achar muito difícil para mim. Mas entenda que o profissional de psicologia, ele ou ela vai ser aquela pessoa que vai estar ali para lhe dar suporte, vai estar ali para lhe ajudar a entender as suas dificuldades, lhe munir de informações, de entendimento, de experiências para que você possa dar um outro sentido, ver de outra forma, e vai torcer por você. Mas lembre-se, é sempre com ética, sigilo, né? Sigilo, ética e com técnica. Né? Que é utilizando o ferramental, né? Utilizando a preparação. Né? Eu acho que tem uma frase que vale a pena, né? Quem nunca ficou com medo de contar alguma coisa para alguém. Então a gente fica lá, tipo, como que eu vou abordar esse assunto com fulano? Como que eu vou abordar esse assunto com ciclano? Com o psicólogo já é diferente, né? Fala assim, não vejo a hora de falar pro psicólogo daquele assunto, que é exatamente para achar o caminho, né? Tem uma piadinha que rola aí no meio na rede atualmente, que é agora os namoros só tá funcionando na hora que a pessoa chega lá e fala assim, e aí, você já falou de mim pro seu psicólogo? Meu Deus, a gente acaba lembrando de umas coisas. Isso. É bem isso, né? Se não tiver psicólogo na relação, fica difícil. Vai, continua, Raul, vamos lá. Vou fazer a última pergunta aqui para você, que é assim, você tem alguma dica para ajudar as pessoas nesse tempo de isolamento? Tá? E aí, já emendando nessa sua dica, eu vou pedir aí para você... Eu preciso achar um outro jeito de falar isso, porque eu percebi na outra gravação que eu falei aí, por favor, fale as suas últimas palavras.
E tipo, não quero que sejam as últimas, eu quero que sejam as primeiras palavras. Então ainda não sei, Alex. A pergunta é a seguinte: poderia dar algumas dicas para ajudar as pessoas neste tempo de isolamento e as suas primeiras palavras para finalizar o processo? Eu poderia dizer assim, Raul, considerações, viu? Que é o que geralmente eu coloco em algumas entrevistas que eu faço. Faça suas considerações. Fica essa dica. Raul, olha... Anotado. Beleza. Nesse período de quarentena, gente, preservar, né, ou manter a saúde mental, priorize o seu cuidado. Priorize o seu cuidado pessoal, priorize o seu bem-estar, o respeito, né, ao seu momento, ao que você sente, a tudo que está acontecendo. Entendam o seguinte, é certo que o futuro ele é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Diz um ditado que o futuro a Deus pertence. Mas a gente tem um presente. Então, se possível, não se inquieta ou procura não pensar no sentido de se preocupar excessivamente com as coisas que vão acontecer amanhã. Cada dia você vai vivendo. Não dá nem pra gente viver o futuro, a gente só consegue viver o presente. Então procura estar nesse presente, fazendo coisas que, por exemplo, possam relaxar, te fazer sentir mais vivo. Faz atividade física, uma caminhada em casa, dança. Gente, eu tenho dançado nessa quarentena como nunca dancei na minha vida, sabe? Porque é uma coisa que produz bem-estar, movimenta o teu corpo. Procura fazer uma atividade, procura investir no teu conhecimento de alguma forma, ler um livro, sabe? Conversar com a família é importante, às vezes até mesmo para reforçar os laços. Tudo parece assim muito incerto, tudo parece ao mesmo tempo muito estável, né? A gente ainda está vivendo tudo. Então, procure ter esses cuidados, evite excesso de informações, daquilo que de alguma forma não edifica, não te constrói, né? Existe muitas informações. Tem uma coisa que eu inclusive queria dizer: bastante cuidado com os problemas de abuso de redes sociais ou aparelhos eletrônicos, né? Até mesmo tenta viver essa realidade que você tenta sair um pouco do virtual e ficar um pouco no plano físico, ajudar a manter você ali prestando atenção no ambiente ao seu redor. Isso tudo ajuda, né, na construção de uma sensação de proteção, de paz, de tranquilidade. Respira, sabe? Tenta respirar profundamente, respeite o seu sono, tá? Tenta dormir bem, se alimentar bem, se possível. Saia do essencial, né? Se preserve quem você ama, preserve a sua comunidade, o local onde você tá bom? O mundo ainda precisa muito de você, ainda muito para construir, para contribuir. E no mais, Raul, qualquer coisinha eu tô por aqui, viu? Você pode me chamar pra gente bater um outro papo. Hoje é um experimento, eu fiquei assim um pouco nervoso, mas já no finalzinho eu tô bem mais tranquilo. Gostei muito, muitíssimo obrigado. Eu começando a fazer isso, eu vou colocar um alerta nos meus convidados, falar assim, gente, ouçam os episódios anteriores e vejam que na hora que assim, o tempo que eu coloco lá pra gente tentar, a gente nunca acerta, tá? A minha tentativa desde o primeiro é conseguir fazer em 30 minutos, mas na realidade é essa, né? A gente vai tentar facilitar e ter esse bate-papo, trazer dúvidas, para trazer perguntas e ir conversando, e trazendo aí a psicologia, que esse é o objetivo que a gente tem com o Psico Online, de trazer a psicologia aí pertinho de todo mundo. Então, assim, fica à vontade, você será convidado de novo, com certeza. Agradeço muito, né, você ter vindo aí falar comigo, trazer aí um pouco do seu conhecimento sobre a terapia cognitivo-comportamental, tá? Muito obrigado mesmo, Alex. Viu? Foi fácil. Falei que era tranquilo. Foi tranquilo, cara. Obrigado. Foi bem sossegado. Eu tava bastante nervoso, viu, gente, no início. É sussa. Na verdade, assim, o que eu acho que o que dá mais trabalho no podcast é fazer a edição. E aí ainda não tenho nem feito tanto a edição. Fica aí comigo, tá, Alex? De boa. Eu vou fazer o encerramento. Tem aqui o textinho para eu ler no final. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Tá à disposição. O microfone é seu. Eu só posso dizer assim, aproveitando o momento, vida longa e próspera a todos e que a força esteja com vocês. Show, curti. Star Trek na veia. Yeah. E Star Wars também. Bom, é isso aí. Esse foi o Alex falando de terapia cognitiva comportamental.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam, divulguem para os amigos. E antes de terminar, eu queria lembrar você que o nosso projeto liga você a um psicólogo. E que para isso a gente produz vários conteúdos que podem ajudar no seu dia a dia. Confere acessando lá psico.online no seu navegador. Não precisa digitar nem o .com.br, é só psico.online. Lá você encontra todos os links de todas as redes sociais, a parte de contato para marcar consulta. Né? Nós somos vários profissionais e quando você entra em contato com a gente, um dos nossos psis vai fazer a triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Valores, dia e horário você acerta com o profissional indicado. Lembre-se do seguinte, todos nós do Psico Online queremos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato, não fica acanhado não. Vamos fazer de tudo ao nosso alcance para você ser uma das pessoas que sabe o valor de uma boa terapia. Ok? Galera, muito obrigado. Alex, novamente, muito obrigado. Obrigado por ouvir, obrigado por participar. Não esqueça de compartilhar. Certo, Alex? Certo. Valeu. Estamos encerrando esse episódio e nos vemos no outro episódio. Bye. Até mais, galera.